A gente vai conversar um pouquinho sobre acústica na nossa aula de hoje. E esse vídeo aqui traz algumas perguntas. Eu selecionei algumas dúvidas de alunos para a gente abordar nesse nosso tema. Então, é claro, eu vou falar vários tópicos aqui, não só sobre acústica, mas sobre outras questões de um estúdio, né? Que são dúvidas pertinentes. Então, um certo aluno me perguntou qual que é o tipo de acústica, qual que é, digamos, a engenharia que eu utilizei para construir esse estúdio aqui, o estúdio de Oliver. Então, a tecnologia que eu usei aqui foi o Box in Box. É um termo em inglês que significa caixa dentro de outra caixa. Eu posso dizer, de acordo com a minha experiência, que a tecnologia Box in Box é a mais inteligente e a mais barata possível, principalmente para as pessoas que querem fazer um home studio. Por quê? Porque um home studio, assim como a própria palavra sugere, é o estúdio em casa. E a maioria das casas, por questões de padrão, não tem uma estrutura de estúdio. A sua casa não foi construída para ser um estúdio de gravações. Então foi aí, com o passar do tempo, criada essa técnica, né, de criar uma caixa, né, dentro de outra caixa. Ou seja, imagine a sala da sua casa, certo? Então você cria uma caixa onde você tem o menor contato possível com a sua sala. Eu já mostrei aqui nos vídeos sobre acústica, né, do nosso curso, que aqui o nosso estúdio ele não está em cima embora ele está em cima, tá dentro de uma sala aqui um cômodo da minha residência, né? Mas ele não está literalmente no chão, no piso da residência, né? Por quê? Porque eu coloquei borrachas. Então o meu estúdio ele está em cima de borrachas para evitar vibrações. Então a vibração é o maior problema, entre aspas, que nós encontramos nos estúdios. Então, às vezes, o cara ele faz todo um isolamento na casa dele, né? Pega lá um quarto qualquer, um cômodo que tá parado ali, e ele fecha, ele tenta isolar de alguma maneira. Só que aí passa uma moto na rua, fazendo barulho, né? E o que acontece? Essa moto vibra, gera uma vibração. A vibração ela se propaga pelo solo ali no asfalto, vem, vibra no muro, pela janela da sua casa, nas colunas principalmente. E muitas vezes esse som ele entra no ambiente de gravação. Tá entendendo? E dependendo da circunstância, esse som pode atrapalhar ou não. Uma coisa que é muito importante mencionar é que certos sons naturais do ambiente é normal existir. Mesmo dentro de uma gravação. Por exemplo, eu pego aqui o fone de ouvido, se eu tiver com o volume alto e estiver ali gravando, ali no momento da gravação, o próprio som do fone pode vazar no microfone condensador, porque o microfone condensador ele é muito sensível. Então ele vai captar alguns sons. Às vezes você está aqui, você faz assim com a cadeira, faz um nheco-nheco da cadeira, esse som pode ser captado pelo microfone também. Porém, dependendo digamos, da intensidade desse som, esse som não afeta a gravação, porque o cara tá cantando, imagina, o cara tá cantando pertinho do microfone ali, certo? Então qualquer som ambiente que fizer não atrapalha por causa da força e da proximidade da voz, da boca da pessoa, que seja do instrumento ali, no microfone. Então é importante ressaltar isso, que alguns sons não atrapalham assim, mas outros sons podem atrapalhar. Se um carro passar na rua, buzinar, né, o som de chuva, principalmente, atrapalha muito se você não tem um ambiente tratado acusticamente. Então, é por isso que a tecnologia Box in Box, ela é muito importante e ela é fundamental, ela dá muito certo. Virou moda fazer essa coisa do Box in Box aí, entendeu? Então, construir a sala com madeira, caibros de madeira. Por exemplo, aqui, eu já mostrei em alguns vídeos aí sobre acústica, né? Que nós temos literalmente aquela borracha em formato U. Ela tem uma certa densidade para evitar a vibração. Ela não é uma borracha muito dura, ela é bem maleável, né? Porque se vibra, ela consegue amortecer a vibração, certo? Então é uma bolachinha de borracha
ela é em formato U porque vem um caibro de madeira nesse U, né? Então fica assim, ó. O meu estúdio ele é todo, tem várias borrachas assim, ó, e é todo construído assim, com os caibros de madeira, depois a tábua, aí sim vem o meu piso vinílico, que eu já mostrei, mas enfim, ó. Tá aqui meu piso vinílico, né? E aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Lã de rocha lá dentro com drywall, tá vendo? Ó, folha de drywall. São materiais acústicos que trazem essa esse resultado do tal do box in box. Então, essa sala inteira é assim, e de todos os lados. No teto é a mesma coisa. A única coisa que eu não coloquei no teto são borrachas, porque como tem a força da gravidade, então o meu drywall e a lã de rocha, ela não está encostada no teto. Então qualquer coisa que, sei lá, se bater uma trovoada grande, ele, essa trovada muito dificilmente vai vibrar ao ponto de eu sentir dentro do estúdio. Assim como eu já expliquei, várias vezes eu abro a porta aqui do estúdio, visto que a nossa porta é acústica, né? É uma porta de aço e tal, toda emborrachada. Às vezes tá chovendo lá fora, eu nem percebo, né? Às vezes eu abro aqui, tá tendo um ruído alto lá fora, não se percebe, porque não existe força ou vibração suficiente, no meu caso, para passar ou vazar esse som, tá entendendo? Se eu for colocar um baterista tocando aqui, aí sim a tecnologia box in box não vai resolver. Porque a bateria, o cara pisou no pedal, ela vibra. Vibrou, aí com certeza ela vai, dependendo digamos, da engenharia que você usou, a densidade de acústica que você usou aí, né? De materiais e a grossura da borracha, esse som ele vaza. No meu caso aqui, eu não criei o estúdio para gravar um baterista aqui, por exemplo. Por quê? Pela questão do espaço. A finalidade minha aqui é um home studio, não é para gravar um baterista. Tanto é que os samples de bateria eu uso lá no software de gravação. Eu tenho vários samples aqui que me fazem não depender de um baterista. Tá entendendo? Só que, e também, se eu fosse criar uma sala de bateria aqui, eu ia gastar literalmente 3, 4 vezes mais aqui. É muito mais caro o poder de absorção que você precisa para gravar uma bateria, entendeu? Então, questão de vibração, aqui dentro não vaza lá para fora. E lá fora não vaza aqui para dentro. Vez por outra, a gente precisa trocar as borrachinhas que tem. Deixa eu abrir, embora eu já mostrei em outros vídeos, né? Aqui tá faltando um trechinho de borracha, ó. Então, isso aqui, por conta desse detalhe aqui, eu tenho, digamos assim, um certo vazamento de vez em quando. Né? Por quê? Porque qualquer frestinha que você tem ali, se alguém der um grito lá, talvez, dependendo da condição, eu possa ouvir aqui. Então essas borrachas tem que trocar de vez em quando, né? Para que eu tenha né, digamos assim, uma vedação mais apropriada. Então essa é a tecnologia box in box, né? Eu não sei se eu respondi a dúvida daquele nosso aluno, mas aqui eu fiz uma seleção de várias perguntas, eu vou ler na íntegra para você. Esse tipo de isolamento funciona em relação a barulho de vizinho de cima? Porque um aluno me fez essa pergunta porque talvez ele mora num apartamento e às vezes o vizinho de cima fica ali pisando, arrasta a cadeira e embaixo a pessoa ouve. Que é o quê? É teto com teto. Às vezes a pessoa ouve. Esses apartamentos mais atuais já tentam resolver esse problema, porque a laje de cada nível é feita com isopor, então tem, digamos assim, um tipo de estrutura que já evita a vibração, né? Mas os apartamentos mais antigos não, é aquela laje pura mesmo, a laje que a gente conhece de tijolo e tal, né? Então, nesse caso, se houver vibração, a tecnologia box in box vai resolver 100%. É 100% garantido. Pode investir que você não vai ter problemas. É claro que no caso do teto, assim como eu falei, se você puder, o box que você vai fazer dentro da sua sala, né? Se você puder fazer com que esse box não encoste no teto, é melhor ainda. Por quê? Porque você vai evitar vibração. Se acontecer alguma vibração de cima, essa vibração ela tem que propagar primeiro nas paredes para chegar na sua sala, né? Eu já dei algum exemplo aqui. Quando
quando o cara liga a furadeira e o vizinho precisa furar a parede, aí eu ouço aqui dentro do estúdio, porque a vibração se propaga pelas paredes e dá para ouvir. É bem baixinho, mas dá para ouvir, né? Ou seja, no caso do barulho do vizinho de cima, o Box in Box vai resolver, inclusive se você acatar essa orientação que eu dei de deixar mais afastado aí o seu box do teto. Deixa aí uma distância, não precisa encostar digamos assim, o drywall no teto. Você deixa o drywall numa distância, coloca a lã de rocha e deixa essa lã de rocha um pouquinho distante do teto aí, ó. 5 centímetros, 10 centímetros no máximo, tá bom, entendeu? Outra pergunta aqui, ó. Você passa mal. Esse aqui é até uma pergunta interessante, não é sobre acústica, mas o aluno perguntou assim: se eu passo mal ou tenho algum problema de saúde por passar muito tempo dentro dessa sala aqui? Eu digo, não. A gente não passa mal, até porque aqui nós temos o ar-condicionado, né? O ar-condicionado, inclusive, nessa tecnologia mais atual, que eu já mostrei aqui também, o meu ar-condicionado é o inverter, né? Ele tem uma tecnologia que ele mesmo, ele puxa o ar que a gente respira, ele filtra e joga de novo para dentro da sala. Ou seja, eu estou sempre respirando um ar limpo, um ar puro aqui dentro, certo? Porém, no caso do ar-condicionado, você tem que sempre, a cada período aí, de 6 meses ou um ano, dependendo da quantidade de uso desse equipamento, você tem que chamar um especialista para fazer uma limpeza. Porque, obviamente, no ar, conforme você vai respirando e o passar do tempo ali, vai criando o quê? Bactérias. Então, inclusive, quando o especialista vem limpar o meu ar-condicionado, ele passa aqui um bactericida, que chama, né? Para realmente limpar tudo, ou seja, tendo os cuidados necessários, você não vai ter nenhum problema de saúde dentro do estúdio, nada do tipo. É que eu me sinto muito bem aqui, como se eu estivesse ao ar livre, tá? Quando tá muito frio, eu nem preciso ligar o ar-condicionado. Aí fica aquele ambiente quentinho, bem gostosinho e tal, né? Aconchegante. Não passa mal, você respira normal, não tem problema algum. Claro que se você começar a passar mal, né, o seu ambiente for muito isolado, ao ponto de não entrar nenhuma fagulha de ar, você pode ligar pelo menos o ventilador aí do ar-condicionado para que tenha digamos assim, um retorno de ar, de oxigênio externo, né? Tá bom? Agora, um ponto importante, falando nessa questão da saúde, que eu posso dizer que tem que tomar muito cuidado, nós produtores passamos muito tempo dentro do estúdio, certo? E às vezes eu tô aqui, eu nem sei se é de dia ou de noite, né? Enfim, porque a gente perde a noção do tempo. E isso pode causar uma depressão em você, tá? Então, eu tenho amigos produtores que até desistiram de trabalhar com produção porque passava tanto tempo dentro do estúdio gravando que aquilo começa. Não que seja claustrofóbico, a não ser que a pessoa já tenha claustrofobia, mas ficar muito tempo ainda mais sozinho, gravando, sem conversar com ninguém, isso aí, um processo rotineiro, né? Durante anos pode causar uma depressão. Isso é normal também, né? Aqui eu tenho, graças a Deus, como eu trabalho em casa, né? Então às vezes eu saio aqui, vou ali, tomo um sol, desço, vou lavar louça, né? Tento fazer algumas coisas aí no meu dia a dia para não ficar ali muito tempo dentro do estúdio, embora eu gosto de ficar aqui, mas a gente tem que respeitar o corpo, né? A gente tem que respeitar a nossa, né? A nossa saúde, tá ok? Aí outra pergunta, em qual situação eu tenho vazamento de som? Eu acho que eu já respondi, somente quando vibra, né? Mas para vibrar, no meu caso aqui, só se tacar uma furadeira na parede aí, né? Ou alguém bater na porta aqui. Se bater na porta, quer ver, ó? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou sair, vou fechar, ou seja, vou isolar a sala e vou bater na porta. Quer ver, ó? Então, essa batidinha que eu dei aqui, você provavelmente deve ter ouvido. Por quê? Porque quando você bate, vibra. Óbvio que quando vibra, você vai ouvir. Né? Somente nas situações de vibração extrema que eu vou perceber vazamento.
Uma pergunta interessante. Mixar com fone de ouvido dá certo? Dá. Principalmente se você tiver um fone apropriado com todas as taxas de frequência aí de pelo menos que vão ali de 20 Hz a 20 mil Hz nesse caso, né? Ou 20 kHz nesse caso, né? Se você tiver um fone de ouvido que consegue monitorar toda a taxa de frequência que o nosso ouvido humano capta, você vai conseguir mixar sim. Porém, uma coisa que não é muito falada é a questão da profundidade do som, né? O som ambiente. Então, por exemplo, quando eu mixo aqui com os meus monitores, eu uso aqui o VXT KRK, né? O KRK é o modelo da KRK, não é o Rokit, mas é o VXT8, tá? De 8 polegadas. Quando eu mixo aqui, no som ambiente, você percebe uma profundidade do som, que é muito interessante para sua mixagem. Você precisa ter essa noção de profundidade. Essa profundidade o fone de ouvido nunca vai te dar, entendeu? Então, aquela coisa da dinâmica, da expressão do som. Como você está com o fone, você ouve o som aqui. Você consegue ter aquela impressão de espaço, o som panorâmico, os efeitos. Numa mixagem você consegue ouvir tudo, mas a profundidade do som não. Tanto é que quando eu tô mixando aqui, ó, às vezes eu venho aqui pro canto aqui, ó, eu consigo perceber, por exemplo, os graves, os sons mais graves, que somente o ambiente te dá. Tá vendo como é importante você ter um ambiente apropriado para fazer uma mixagem? Por isso que é importante ter, nesse caso, um espaço desse, né? Principalmente utilizando essa tecnologia box-in-box. Outro ponto aqui que me perguntaram foi sobre precificação de um projeto musical. O aluno perguntou, poxa, professor, eu quero produzir, eu quero ter meus próprios clientes, mas eu não sei o preço que eu vou dar ali, né? Então, eu falei sobre isso em uma das nossas aulas aqui, nos módulos sobre business, certo? E eu falo ali que o mais importante é você dar um preço justo, certo? Eu não posso falar o preço que você vai dar no seu trabalho, porém, você tem que trabalhar com preço justo. Existe uma questão de prostituição no nosso mercado musical, não só no mundo de produções, mas no mundo dos artistas aí que fazem shows, né? Às vezes você vai tocar no barzinho, aí você cobra, sei lá, R$ 500, aí tem um cara que cobra R$ 200, por exemplo. O dono do bar vai fechar, obviamente, aquilo que é mais barato. O cliente, ele não tem noção dessa questão que a gente fala aqui de acústica, né? De equipamento. O cliente não tem essa noção. Na cabeça dele, ele vai muito pelo preço. Então, tenha aí o seu estúdio e comece a trabalhar com um valor mínimo. A sua finalidade é encarecer o seu trabalho ao ponto de você conseguir viver, né, de música, viver das suas produções. O que você não pode fazer é baratear o seu serviço, porque, primeiro, você vai trabalhar muito, porque vai pintar muito serviço para você, certo? Você não vai trabalhar satisfeito, ou seja, isso vai prejudicar a qualidade do seu projeto musical. Você vai estar desvalorizando a nossa área de como produtores musicais e produtores arranjadores. Você vai estar prejudicando outros estúdios de gravação. Então, nós temos que trabalhar com valores justos. Às vezes a pessoa chega aqui para mim e fala assim, ô, The Oliver, né? Vamos gravar essa minha música aqui, vamos fazer o seguinte, eu te dou 50% dos direitos autorais. Né? O cara que às vezes quer fazer uma parceria com você. Eu até faço parcerias, porém o custo da produção o cara tem que bancar. Por quê? Eu tenho uma estrutura, o estúdio aqui no meu caso, nós somos uma empresa, então essa parte de custos é uma coisa mais delicada, né? Mas você tem que valorizar. Então, quando, por exemplo, eu como produtor, eu encareço um serviço, quando eu falo encarecer, não é ser injusto, tá? Você também tem que trabalhar dentro de um valor que você ache justo, mas sem explorar o cliente, tá? Então, quando você trabalha dentro de um parâmetro mínimo, você está beneficiando o outro estúdio seu, o outro estúdio concorrente, vamos dizer. Por quê? Porque você está tentando puxar o preço mais para cima. Então, vou tentar encerrar esse vídeo aqui, até porque a gente acabou entrando em outro assunto, né? Mas ao passo que você tenta encarecer um trabalho ao longo dos anos, até porque o mercado vai inflacionando, então a tendência de tudo é encarecer. Quando você trabalha numa empresa, todo ano você tem um reajuste salarial para mais, nunca é para menos, entendeu?
A Coca-Cola, que era vendida há 20 anos atrás por, sei lá, R$ 1,50 a latinha, hoje é R$ 3,50, R$ 4,50. Entendeu? Então a tendência é encarecer. Agora, se você vê um estúdio que está barateando um serviço, esse cara, ele tá, além de estar prejudicando outros estúdios, ele está se prejudicando. Entendeu? Por quê? Porque ele está desvalorizando o seu trabalho, ele está pagando, digamos assim, os impostos que a gente já paga muito caros, né? E ele não está conseguindo crescer. Então, quanto mais você barateia um serviço, mais você prejudica a si mesmo e aos outros. Então tem que ter muito bem isso estabelecido aí, tá? Bom, eu acho que é isso, fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço, te encontro nas próximas aulas.